Hoje a gente vai falar um pouquinho de parto cesárea. Sem dúvida, o parto cesárea foi muito importante para a evolução da obstetrícia, porque na década de 40, 50, não existia opção do nascimento. A opção do nascimento era sempre por via vaginal. E daí existiam grandes problemas, existiam fetos grandes para passagem pela bacia, pelo canal de parto, fetos que estavam sentados em apresentação pélvica, mães que desenvolviam hipertensão, que desenvolviam diabetes e que muitas vezes tinham necessidade da realização de um parto cirúrgico e que muitas vezes perdiam seus nenês durante o parto, ou até mesmo existia uma complicação do ponto de vista materno para essa mãe, e existia uma alta taxa de mortalidade materna, de mortalidade perinatal. Então foi muito importante a realização do parto cesárea com menos complicações. A história da cesárea, ela vem de séculos, mas com o desenvolvimento da medicina e ao aparecimento principalmente da antibiótico terapia, que controlou as infecções, e principalmente também do desenvolvimento de técnicas de asepsia e antisepsia, a cesárea ficou um tipo de cirurgia com baixo risco de infecção. E ela tem as suas indicações. Então é muito importante que a gente, mesmo que o preconizado seja realizar um parto normal, por ser mais fisiológico, nós que somos aqui no Brasil os recordistas da realização de cesárea, possamos ter no nosso arsenal da realização do parto a realização da cesárea. A cesárea, ela é uma cirurgia de baixo risco, é uma cirurgia que não tem uma complexidade técnica tão grande, a não ser em alguns casos, como na placenta de inserção baixa, nas roturas uterinas, na prematuridade extrema. Às vezes a cesárea pode se complicar e daí é necessário um profissional com maior experiência. Mas a cesárea de termo na gestante de baixo risco, com algum tipo de indicação como uma hipertensão, como paciente que tem cesáreas anteriores, é uma cirurgia de baixo risco, feito por uma técnica consagrada e que pode salvar vidas, tanto do ponto de vista materno quanto do ponto de vista do recém-nascido. Então não deve ser execrada a cesárea do nosso arsenal de realização de parto. Ainda é uma técnica, tem muitas mães que preferem a realização do parto cesárea por medo, às vezes, de um trabalho de parto doloroso. Isso também é uma coisa que a gente pode conversar em outro vídeo, mas hoje em dia, nas principais maternidades privadas e nas maternidades públicas, está disponível para a realização do parto e acompanhamento do trabalho de parto, está disponível a analgesia peridural. E a analgesia peridural pode, muitas vezes, tirar essa dor durante o trabalho de parto e dar um maior conforto aí sim para a realização de um parto via vaginal. Mas a cesárea, ela tem as suas indicações e tem as suas indicações durante o trabalho de parto. Então, não necessariamente a mãe precisa decidir se ela vai fazer parto cesárea ou parto vaginal antes de entrar em trabalho de parto. Isso é uma outra coisa importante, porque o parto cesárea tem as suas indicações durante o trabalho de parto. Existem
que a gente chama de distócias, que é quando o trabalho de parto não está indo bem e existe a necessidade de realização de parto cesárea durante o trabalho de parto. E para preservação do feto, para preservação da mãe. Existem os sofrimentos fetais, que podem ser crônicos e agudos, e que eles podem determinar a realização de um parto cesárea. Então é muito importante que a gente tenha o acompanhamento no pré-natal, que a gente tenha o acompanhamento durante o trabalho de parto, para saber se a gestante vai ter indicação de realização de cesárea ou se ela pode continuar com uma pretensão de ter um parto vaginal. Então, só um profissional capacitado pode dar essa opção, pode dar essa indicação para a gestante. Então, hoje é muito importante, durante o trabalho de parto, que a gente tenha um profissional capacitado, e a gente preconiza que esse profissional esteja inserido dentro do ambiente hospitalar. A gente sabe que hoje tem se falado muito de parto domiciliar, mas a gente, principalmente que mora numa metrópole, que nem São Paulo, com dificuldades grandes de deslocamento nas urgências, preconiza que o parto seja realizado dentro dos ambientes hospitalares. E as maternidades, tanto privadas quanto públicas, hoje em dia dão um conforto muito grande, uma liberdade muito grande para a gestante e para a parturiente nas suas dependências. Então, hoje ela pode ter o acompanhamento adequado, ela pode ter analgesia, pode ter o acompanhamento do pai, do seu companheiro durante o parto, pode optar por ter o parto em diversas posições. Então é muito importante que a gente preconize que o parto seja realizado no ambiente hospitalar, principalmente numa metrópole igual São Paulo.